Graça e paz, amados, tudo bem com vocês? Pastor Christian Zunino, Ministério Vinde as Águas, Nova Trento, Santa Catarina. Hoje, dia 25 de junho, sexta-feira, 25 de junho de 2021. Estou passando aqui para deixar uma mensagem diretamente do coração de Deus ao seu coração. E a palavra que Deus me deu para compartilhar no dia de hoje foi o Salmo de número 133, um salmo muito conhecido da palavra de Deus, mas hoje, de uma maneira ímpar, eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente com você, até porque a palavra de Deus ela sempre se renova e ela sempre traz algo novo. Deus é Deus que faz nova todas as coisas. Salmo de número 133 diz assim: Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce o vale do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Glórias a Deus, amados. Que salmo maravilhoso. Eu, particularmente, sou apaixonado por esse salmo. Quando Deus me deu essa palavra, eu fiquei muito feliz, porque eu realmente amo esse salmo. Eu sou um defensor da bandeira da unidade. Eu brigo por essa bandeira. Eu sei que todos os países do mundo onde já aconteceram grandes avivamentos, uma das marcas desses países era o arrependimento, a unidade e a santificação, né? E uma vida de louvor e adoração. Então, essas são bandeiras que o nosso ministério defende, porque todos os países do mundo onde aconteceram um grande avivamento, ali havia uma adoração verdadeira, um povo que vivia em santidade, em arrependimento contínuo, e ali havia também a marca da unidade do corpo de Cristo, onde ninguém mais defendia suas bandeiras denominacionais, mas estavam todos unidos com um só propósito, com uma só visão, um só foco, com o entendimento de que há um só Deus e Pai de todos. E como eu sempre digo, quem determina quem é o irmão não é o irmão, é o Pai. Se somos filhos do mesmo Pai, temos que nos aceitar como irmãos, independente das nossas diferenças, não é verdade? Aleluia. Amados, eu quero orar, né, antes da gente dar continuidade. Tenho certeza que Deus vai falar muito conosco nessa noite. E antes da gente estar dando continuidade, eu gostaria de estar orando, pedindo ao Espírito Santo que possa estar nos conduzindo durante todo esse tempo. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, Senhor, eu quero te dar graças, Pai, pela oportunidade de poder compartilhar a tua palavra. E eu quero te pedir mais uma vez, Espírito Santo, que tu possa estar me inspirando, me instruindo, me orientando, colocando realmente, Senhor, as tuas palavras de vida nos nossos lábios, a fim de que todos aqueles que vão ouvir esse áudio, essa mensagem, essa gravação, possam ser tremendamente edificados, Senhor. Então vamos lá, queridos. Uma curiosidade do Salmo do número 133 é que ele faz parte dos salmos também conhecido como os Cânticos de Romagem, também conhecido como o Grande Halel. Mas antes de eu estar falando um pouquinho sobre isso, eu queria dizer que o Salmo 133, ele é uma continuação do 132. Então, para a gente poder entender o que Deus quis falar com o Salmo 133, eu quero ler com você também o Salmo 132, para que a gente possa entender melhor o porquê que Deus, por intermédio de Davi, o Salmo 133, na maioria das versões bíblicas, ele tem um título que é chamado A Excelência da União Fraternal. Eu pesquisei várias Bíblias e eu percebi que a maioria das traduções usa esse subtítulo, né? A Excelência da União Fraternal, que é um cântico de romagem de Davi. Nem todos os cânticos de romagem são de Davi. A gente vai aprender que um deles é de Salomão.
O 133, ele é um salmo de Davi. Esse salmo que fala, né? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce para a barba de Arão, e desce também a gola de suas vestes, é como o orvalho de Ormon, que desce sobre os montes de Sião, ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Esse salmo é uma continuação do Salmo 132. E olha só o que diz o Salmo 132, também é um cântico de romagem, que tem como título Uma Promessa Antiga. Então diz assim o Salmo de número 132. Lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca se achava em Efrata, e a encontramos no campo de Jaar. Entremos na sua morada, adoremos ante o estrado de seus pés. Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca de tua fortaleza. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis. Por amor de Davi, teu servo, não desprezes o rosto do teu ungido. O Senhor jurou a Davi, dele não se apartará. Um rebento da tua carne farei subir para o teu trono. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os seus filhos se assentarão para sempre no seu trono. Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois o preferi. Abençoarei com abundância o seu mantimento e de pão fartarei os seus pobres. Vestirei de salvação os teus sacerdotes e de júbilo exultarão os seus fiéis. Ali farei brotar a força de Davi, prepararei uma lâmpada para o meu ungido. Cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Então, como eu estava falando, o Salmo de número 133, ele é uma continuação do Salmo de número 132. Uma curiosidade do Salmo 132, mais especificamente os versos finais, é que ele trata de uma sessão que contempla de maneira profética o dia em que Jesus Cristo, também chamado de o Filho de Davi, filho de Abraão, conforme o Evangelho de Mateus capítulo 1, versículo 1, receberá de Deus o trono de Davi na cidade santa, para governar e trazer paz à terra, principalmente para Israel. A ocasião do Salmo, agora voltando para o Salmo 133, a ocasião do Salmo de número 133 de Davi, ela é desconhecida. Talvez tenha sido motivada pela chegada das nações em união à sua coroação, conforme 2 Samuel capítulo 5, de 1 a 3, que diz assim: Então todas as tribos de Israel vieram a Davi em Hebrom e disseram: Veja, somos do mesmo povo que o Senhor, ó rei. No passado, quando Saul ainda era rei sobre nós, era o Senhor quem fazia entradas e saídas militares com Israel. Também o Senhor Deus lhe disse: Você apacentará o meu povo de Israel e será príncipe sobre Israel. Assim todos os anciãos de Israel foram falar com o rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles uma aliança em Hebrom, diante do Senhor, e eles ungiram Davi rei sobre Israel. 2 Samuel, capítulo 5, versículo de 1 a 3. Então, essa lição sobre a união fraternal seria útil aos filhos de Davi, que eram adversários entre si. Por exemplo, Absalão assassinou Aminon
conforme se lê em 2 Samuel 13, do 28 ao 33. E Adonias tentou usurpar o direito de Salomão ao trono. Isso está em 1 Reis, do capítulo 1, do versículo 5 ao 53. Em relação ao assassinato de Aminon, eu quero ler para vocês o que diz em 2 Samuel 13, do 28 ao 33. Até o 32, perdão. Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: fiquem atentos, quando o coração de Aminon estiver alegre de vinho, e eu der uma ordem para matá-lo, então matem-no. Não tenham medo, pois sou eu quem está ordenando. Sejam fortes e valentes. E os moços de Absalão fizeram com Aminon como Absalão lhes tinha ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram e cada um montou a sua mula e fugiram. Estavam eles ainda a caminho quando chegou a Davi esta notícia. Absalão matou todos os filhos do rei e nenhum deles escapou. Então o rei se levantou, rasgou as suas roupas e se lançou por terra. E todos os seus servos que estavam presentes rasgaram também as suas roupas. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, tomou a palavra e disse: não pense o meu senhor que mataram todos os jovens, filho do rei, porque somente Aminon morreu. Absalão tinha resolvido para isso desde o dia em que a sua irmã Tamar foi violentada por Aminon. Amados, como eu estava falando antes da gente dar continuidade aqui a esse estudo do Salmo de número 133, antes da gente dar continuidade, eu queria reforçar que o Salmo 133 ele faz parte dos cânticos de romagem. Como eu estava dizendo, desde o Salmo 120 até o Salmo 133, eles compõem o grande Halel, onde nós vamos encontrar o Halel egípcio, Salmo 113 ao 118, o Halel final, Salmo 145 até o 150. A maioria destes salmos, 15 dentre 17, é constituída de cânticos de romagem. 120 a 134 salmos em que os judeus cantavam Salmo em que os judeus cantavam enquanto subiam a Jerusalém, que estava a aproximadamente 800 metros de altitude. Então, quando os judeus ascendiam a Jerusalém, que estava na parte alta, eles cantavam estes cânticos, eram chamados cânticos de romagem. Em 3 ocasiões anuais determinadas. Essas ocasiões incluíam a festa dos pães asmos, a festa das semanas, da Páscoa e da colheita, a festa da cega, dos tabernáculos e das tendas, conforme Êxodo 23, do 14 ao 17, Êxodo 24, do 22 ao 23, Deuteronômio 16, 16. Davi escreveu 4 destas canções, Salmo 122, 124, 131 e 133. Já Salomão escreveu o Salmo de número 127. Enquanto 10 permanecem anônimas, não se sabe quando esses salmos foram compilados dessa maneira. Parece que essas canções começavam a ser entoadas desde longe, conforme Meseque e Quedar, no Salmo de 120, versículo 5. Salmo 120, versículo 5 diz assim: ai de mim que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Com relação ao Salmo 120, o autor e as circunstâncias são desconhecidos, apesar de parecer que o adorador vive numa terra distante, entre pessoas infiéis, né? Conforme eu já li para vocês o Salmo de número 120, versículo 5. Ele dá a entender que o adorador, neste caso aqui, estava adorando a Deus num território distante, também conhecido como as tendas de Quedar. Amados, então, como eu estava falando,
Salmo 133, ele faz parte desse cântico de romagem de Davi e ele diz respeito, ele é uma continuação do Salmo 132, né? Como eu falei para vocês, ele contempla de maneira profética o dia em que Jesus Cristo, o filho de Davi, filho de Abraão, recebeu de Deus o trono de Davi na cidade santa para governar e trazer paz à terra. A ocasião do Salmo, como eu falava, ela é desconhecida. E essa lição diz respeito à união fraternal que seria útil aos filhos de Davi, que eram adversários entre si. Como eu citei, a questão de Absalão ter assassinado Aminon. A verdade é que os filhos de Davi estavam vivendo um conflito. Estava acontecendo um conflito entre os filhos de Davi ao ponto de um irmão assassinar o outro irmão, né? Nós citamos aqui também o exemplo de Adonias, que tentou usurpar o direito de Salomão ao trono, conforme está lá em 1 Reis 1, dos 5 ao 53. Então, diante destes conflitos existenciais, principalmente entre os filhos de Davi, é que Davi vai declarar: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Note que Davi, ao declarar esta frase, ele não estava falando essa frase porque ele estava, naquele momento, vivenciando isso. Pelo contrário, Davi estava presenciando seus filhos em guerra. E é neste momento que o coração de pai, ele consegue compor um poema. E que poema é este? Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. O sonho de um pai, o maior desejo de um pai, é poder ver a união dos seus filhos. Eu gosto muito de declarar o Evangelho de João, capítulo 17, que é considerado a oração sacerdotal de Jesus. Muito pouco antes da sua morte, Jesus orou: Pai, que todos sejam um, como eu e tu somos um, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu gosto sempre de declarar que, segundo os médicos, no leito da morte, as pessoas declaram aquilo que é os segredos mais profundos do seu coração, aquilo que realmente importa para o seu coração. Jesus, ao fazer a oração sacerdotal, ele estava vivendo os seus últimos momentos aqui na terra. E ali ele fez uma oração, no qual ele revelou o que tinha de mais precioso no seu coração. Embora Jesus Cristo, como homem, ele não tinha filhos, mas na qualidade de líder espiritual, de filho de Deus, ele era um com o Pai e, portanto, eu posso afirmar que ele também tinha um coração de pai. E com o coração de pai é que Jesus orou para que todos pudessem ser um. E este não era diferente aqui o coração de Davi, um coração de um pai que desejava ver a união dos seus filhos, que não queria mais ver guerras, que não queria mais ver conflitos. Ele desejava ver a paz dos seus filhos e por isso ele declarou: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Esse salmo é um louvor que fala sobre união, que fala sobre unidade, a união dos irmãos. É um salmo que fala sobre o óleo da cabeça de Arão. É um salmo que fala sobre o orvalho dos montes de Sião. Os irmãos aqui relatados dizem respeito à linhagem de Davi, que pode ser traçada em Abraão, Isaque e Jacó. A união que Davi se refere aqui no Salmo diz respeito à união nacional, que pode estar na superfície, mas o alicerce tem que ser a união espiritual. Ou seja,
Não basta apenas existir uma união superficial. O que precisa acontecer é uma união, ou seja, uma aliança espiritual. Essa deveria ser a ênfase aqui, pois esses cânticos eram entoados pelos peregrinos judeus que viajavam, ascendiam a Jerusalém, a Sião, para as 3 grandes festas. Imagine, amados, eu convido você a refletir, imagine você ascender para uma festa em Jerusalém debaixo de um clima de guerra. Deveria ser algo muito terrível. Por isso, o desejo de Davi de ver a união dos seus irmãos, a união dos descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Porque aí, unidos, certamente, eles poderiam fazer uma festa com muito mais realidade e qualidade. Não é verdade? Porque como festejar debaixo de um clima de rivalidade, desunião, desamor e ódio? Salmo 133, 2, na continuidade, Davi vai declarar que esta união entre os irmãos, ela é como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão e desce para a gola das suas vestes. Provavelmente esse óleo aqui que Davi está se referindo, se refere à unção de Arão como sumo sacerdote da nação. Isso nós lemos em Êxodo 29, versículo 7, Êxodo capítulo 30, do versículo 30 até o 32. Olha só o que diz em Êxodo capítulo 29, versículo 7. Então você pegará o óleo da unção e o derramará sobre a cabeça dele. Assim você o ungirá. Êxodo 30, do 30 ao 32, diz assim: Você ungirá também Arão e os seus filhos e os consagrará para que me sirvam como sacerdote. Diga aos filhos de Israel: Este me será o óleo sagrado da unção, de geração em geração. Não se ungirá com ele o corpo de quem não for sacerdote. Não façam outro óleo semelhante, da mesma composição. É óleo santo e será santo para vocês. Então, o óleo que era utilizado para ungir os sacerdotes, ele era um óleo consagrado e também considerado um óleo sagrado, que demonstraria alta prioridade para as ricas bênçãos espirituais. Então, Davi está aqui comparando que esta união entre os irmãos, esta unidade, esta harmonia entre os descendentes de Davi, ela é semelhante a este óleo consagrado, a este óleo sagrado que era utilizado para ungir e consagrar os sacerdotes. Então, olha só a comparação que Davi faz, né? É um óleo precioso. A união entre os irmãos representa algo precioso, é como um óleo precioso. Este óleo que ele desce, né, para a barba de Arão e desce a gola de suas vestes. Lembrando que Arão representava um sumo sacerdote, né? Assim como todos nós hoje somos sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, a fim de que possamos anunciar as virtudes daqueles que nos transportou do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Davi ele faz ainda mais uma comparação. Ele declara que esta união entre os irmãos é como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. O orvalho de Hermon, amados, lembrando que o Monte Hermon é um monte que fica na Palestina, no norte, extremo norte da Palestina. Então, o orvalho de Hermon era um orvalho que era produzido nesta montanha, também conhecido como Monte Hermon, que tem uma elevação de aproximadamente 2.800 metros acima do nível do mar,
Fica, como eu disse, no extremo norte da Palestina e era responsável pela maior parte do volume de água do Rio Jordão, por causa de sua neve derretida. Essa expressão pode estar se referindo ao suprimento de água ao Jordão, ou de modo figurado, ao habitual orvalho do Hermon, sendo hipoteticamente transportado para Sião. De qualquer maneira, a expressão apresenta uma nova bênção material, como prioridade secundária. Amados, no sentido litoral, né, respeitando aqui o teólogo que fez esse comentário, esse teólogo é o Dr. MacArthur, né, ele que é de uma geração de cinco pastores americanos, respeitando a explicação dele. No entanto, vamos ficar aqui com a literalidade do texto, né? E a literalidade está falando do orvalho do Monte Hermon. O que é o orvalho? O orvalho, ele nada mais é do que um fenômeno onde a umidade presente no ar, ela se condensa por um processo chamado precipitação, e assim, através do contato com superfícies mais frias, esta umidade se transforma em pequenas gotas. Nas regiões onde chuvas são escassas, o orvalho exerce importante papel de umidificação dos terrenos. Assim, ele é fundamental para manter o solo fértil. Um bom exemplo é o que ocorre na Palestina, lá na região do Monte Hermon. É comum que durante os dias de verão, a umidade venha do Mediterrâneo e se transforme em orvalho, devido à drástica mudança de temperatura que costuma ocorrer durante a noite. Além disso, o fenômeno auxilia as plantas a remover o gás carbônico que elas retêm no ar. Também é importante citar que ele deixa a própria planta mais úmida e, consequentemente, mais saudável. Dessa maneira, indiretamente, a gota de orvalho proporciona o bem-estar dos humanos e de outros seres vivos, uma vez que a planta sadia pode realizar um bom processo de fotossíntese e proporcionar um ar de mais qualidade para respirarmos. Tremendo, não é verdade, amados? Que tremendo essa importância do orvalho, né, para a umidificação dos terrenos, né, para esse processo da fotossíntese, para essa hidratação das plantas e também a fim de proporcionar um ar, né, de maior qualidade para a respiração. Ok, amados? Então é isso que Davi está comparando à unidade da igreja, ou à união dos irmãos, melhor dizendo. Ele está comparando com esse orvalho, né, que desce da montanha de Hermon até Jerusalém, as proximidades de Jerusalém, para ali então estar reoxigenando, né, umedecendo toda a atmosfera de Sião, né? Que coisa tremenda. Nós sabemos perfeitamente que aquela região é uma região desértica. Hoje nós sabemos que com a tecnologia, Israel hoje é líder mundial em tecnologia e hoje eles já conseguem, através da sua tecnologia, hidratar, né, várias regiões. Nós sabemos que Israel exporta frutas para outros países circunvizinhos, tudo isso com a técnica de hidratação que eles têm. No entanto, quando Davi escreveu o Salmo 133, não existia nenhuma dessas tecnologias que Israel adota no tempo presente. Então, naquela época, imagine uma região desértica, quanto que era importante esta hidratação, esta reoxigenação, essa umidificação que era feita por conta deste orvalho que vinha, que procedia lá do Monte Hermon. Né? Era algo extremamente importante. É como, nós podemos dizer, é como a água para o ser humano. Né? O ser humano sem água, ele não vive. Recentemente, eu tenho um gatinho aqui na minha casa
e ele ficou doente, e eu levei para um veterinário examinar, e o veterinário, doutor aqui da cidade, um amigo meu, constatou que poderia ser uma possível cistite, né? Provavelmente por falta de hidratação, por falta de água. Então a gente sabe que sem água o ser humano morre, né? Por exemplo, as pessoas que têm o hábito de praticar o jejum total, segundo os médicos, uma pessoa não pode ficar mais do que 3 dias sem água, porque senão ela morre. Então, o ser humano não pode viver sem água, as plantas não podem viver sem água, a água é vida, né? Então, este orvalho, que são nada mais é do que gotículas de água, que desciam do Monte Hermon até Jerusalém, até Sião, tinha uma responsabilidade, ou melhor dizendo, tinha uma finalidade de trazer vida para as plantas, para as árvores de Sião. Então, imagina a importância deste orvalho. Imagine como que era importante estas pequenas gotículas de água para a subsistência de Jerusalém, de Sião. E é isso que Davi está comparando com a união dos irmãos. Davi está dizendo que a união dos irmãos é como este orvalho precioso que descia do Monte Hermon. E ele conclui o Salmo 133, afirmando: ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Esta expressão de Davi, essa frase, essa palavra, melhor dizendo, ali, ela provavelmente se refere a Sião. Então, ali em Sião, ali em Jerusalém, naquele local, o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre, conforme o Salmo 21, no versículo 4 ao 6, que diz assim: Salmo 21, versículo 4 a 6. Ele te pediu vida e tu lhe deste, sim, longevidade para todo o sempre. Grande é a glória dele por causa da tua salvação. De esplendor e majestade o cobriste, pois o puseste por bênção para sempre. Aleluia! Glórias a Deus. Ali em Sião é o lugar onde o Senhor ordena a bênção para sempre. Amados, o que Deus está falando aqui? Quando existe união entre o seu povo, quando existe um amor verdadeiro, não fingido, um amor sem interesses, um amor verdadeiro, quando existe a prática do amor verdadeiro entre os irmãos, quando existe união, quando existe a unidade do corpo de Cristo, Deus está aqui dizendo, por intermédio do Salmo de Davi, que esta união entre os irmãos, ela é tão preciosa como o óleo sagrado da unção, o óleo de Arão. Ela é tão preciosa como este orvalho que descia do Monte Hermon. Quando esta união existe de fato, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amados, eu tenho 46 anos de idade. Eu já pude presenciar alguns cultos, alguns momentos onde o Senhor se manifestou. A palavra de Deus diz no Evangelho de João que quando nós obedecemos ao Senhor, né, Ele promete se manifestar no nosso meio. E uma coisa é a presença de Deus e outra coisa é a presença manifesta de Deus. Eu já tive algumas experiências na minha caminhada cristã quando eu pude ver a manifestação da presença, da glória de Deus. E a maioria das vezes que isso aconteceu, sempre eram momentos onde havia união no corpo de Cristo. Eram momentos onde havia unidade. Eu me lembro de uma experiência única quando nós estávamos chegando de um retiro de casais. A nossa igreja naquela época organizava um retiro, era um encontro de casais, na verdade, né? É um encontro de casais que falava sobre a aliança eterna. E eu tive a oportunidade de ministrar neste encontro de casais várias vezes.
eu ministrei sempre sobre uma família firmada na rocha, e eu me lembro que chegando de um destes encontros de casais, e eu pude ver num daqueles cultos a manifestação da glória de Deus, da presença de Deus de uma forma palpável, uma forma absurda, onde as pessoas foram profundamente tocadas. Aqui a gente aprende mais uma coisa, né? Como que Deus valoriza a questão da família. Foi justamente após um culto onde havia sido feito um encontro para casais voltado para a família, onde aconteceu aquela manifestação tremenda da presença de Deus. Então a gente aprende aqui, família, união, unidade, ela atrai a bênção de Deus. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amados, eu quero encerrar aqui essa mensagem e dizer, né, que nós possamos meditar em tudo isso que o Senhor nos trouxe aqui nessa noite, em toda essa palavra que, embora eu li muita coisa aqui desse livro, dessa Bíblia de estudo que eu estou utilizando aqui, uma Bíblia muito completa, mas muita coisa o Espírito Santo também nos trouxe, e que nós possamos meditar, que nós possamos refletir em tudo isso, porque sabemos que esta é a vontade de Deus para este tempo, né? Eu estou gravando esse áudio exatamente agora, 4 horas da madrugada. Deus não me deixaria acordado para entregar um recado desse, uma mensagem dessa, se essa mensagem realmente não fosse importante. Deus tem um propósito. Ele quer fazer da sua igreja um exército que tenha um só pastor, Jesus Cristo, um só líder, que é o Espírito Santo de Deus, onde não há divisões, não há contendas, não há ninguém interesse de tomar o lugar de ninguém. São apenas um exército de irmãos, cada um procurando colocar os seus talentos à disposição do reino de Deus, sem nenhum tipo de pretensão, sabendo que todos são servos da seara do Senhor, ninguém é maior, ninguém é menor, apenas cada um cumprindo com o seu papel, com a função que Deus lhe deu, com a posição que Deus lhe deu no corpo, para que então os propósitos de Deus se cumpram e o reino de Deus seja estabelecido na terra, assim como é no céu. Amém, amados? Vamos orar e agradecer a Deus por essa palavra e pedir que ela possa produzir fruto a 30, a 60 e a 100 por um. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por o privilégio, mais uma vez, de poder compartilhar a tua palavra. E eu quero te pedir, Pai, que teu Espírito Santo complete no coração e na mente daqueles que vão ouvir aquilo que eu não pude falar, aquilo que eu não fui capaz de expressar. Que o Senhor nos ajude, Pai. Que o Senhor nos fortaleça na força do teu poder. E que o Senhor nos ajude, Pai, a poder viver esta palavra. Nós sabemos que é a tua vontade, Pai. Que todos sejam um com Jesus. Que todos sejam um com o Pai. Assim como tu, Senhor Jesus, é um com o Pai e o Pai contigo, para que o mundo creia que tu és, Senhor Jesus, o enviado, o Messias, o Yeshua, né, o Joshua, que o mundo esperava, a fim de que haja uma redenção, uma salvação de toda a humanidade. Em nome de Jesus, nós te agradecemos mais uma vez por essa palavra e te pedimos que ela possa produzir frutos a 30, 60, 100 por um. E o teu nome, somente o teu nome, Senhor, seja glorificado através dessa mensagem. Não a nós, Senhor. Não a nós, Senhor. Não a nós, Senhor, mas somente ao teu nome seja dada a honra, a glória e o louvor, pois sabemos muito bem que o Senhor não dividirá a sua glória com ninguém. Portanto, mais uma vez eu afirmo, porque dele, por ele e para ele, e tão somente para ele, seja a honra e glória para todos sempre, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.